Olá, terceiros anos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa aula de produção textual de hoje, nós estudaremos um pouquinho sobre um gênero textual que eu sei que a maioria de vocês adora. Nós estudaremos sobre história em quadrinhos. Eu trouxe aqui para vocês a primeira história em quadrinhos publicada. Ela se chamava The Yellow Kid e ela foi publicada em 1895, lá nos Estados Unidos. E as histórias em quadrinhos são interessantes porque elas apresentam uma complementariedade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tanto a história escrita quanto a história que está sendo desenhada no quadrinho se complementam uma à outra, e é isso que torna tão rica essa linguagem e esse gênero textual. Por mais que muitas pessoas às vezes pensem que a história em quadrinhos é só coisa de criança, atualmente isso está sendo modificado cada vez mais, porque cada vez mais adultos estão se interessando por histórias em quadrinhos e nós temos assuntos muito sérios que também são retratados em histórias em quadrinhos. Tem até algumas histórias em quadrinhos que retratam a questão da Segunda Guerra Mundial, que retratam a questão de guerras, de fome e de questões sociais, que são temas um pouco mais pesados, um pouco mais densos, para ser lido por criança. Mas nós temos também, é claro, as histórias em quadrinhos infantis que nós amamos, amamos, amamos. E na verdade, não precisa ser criança para gostar de história em quadrinhos. Muitos adultos gostam, mesmo depois de mais velhos. Inclusive, eu acho que quando vocês crescerem, vocês também vão olhar com muito carinho para as histórias em quadrinhos que vocês gostam agora, que vocês gostam nesse período da infância, porque realmente é muito característico. Garanto que se vocês perguntarem para os pais, para os tios, se alguém lia história em quadrinhos, a pessoa vai falar que sim, caso ela tenha lido, e ela vai lembrar com muito carinho daquilo que ela leu. E muitas das coisas que nós pensamos que são coisas da nossa infância, ou vocês pensam que é da infância de vocês, que são personagens mais modernos, que são filmes mais modernos, mais recentes, na verdade, eles surgiram lá muitos anos atrás e surgiram em forma de histórias em quadrinhos. Olha só, eu trouxe um exemplo aqui que é do Capitão América. E a primeira edição do Capitão América foi publicada em 1941. Então vejam só como ele já está bem velhinho e como muitas gerações de pessoas, de crianças, adolescentes, adultos, presenciaram e cresceram lendo os quadrinhos do Capitão América. E aqui nós temos um morcego que nós gostamos muito, que é o Batman. O Batman também é bem antigo, não é algo que começou agora, por mais que agora existam muitos brinquedos, muitos jogos envolvendo o Batman, e também tem filmes que são bem mais modernos. Mas ele também surgiu como uma história em quadrinho e a primeira publicação do Batman foi em 1949. Olha só que interessante. E já que estamos falando em história em quadrinhos, nós não podemos deixar de falar dela, que é a nossa dentucinha briguenta preferida, a Mônica. A Mônica e a sua turma, ou a turma da Mônica, como ela é chamada hoje em dia. A Mônica também já é bem velhinha, vocês sabiam? Pois é, atualmente nós temos a Mônica Toy, nós temos a Mônica Jovem, que são versões mais recentes da Mônica. Mas vejam só, a primeira edição da Mônica foi publicada em 1959. Olha só quanto tempo faz que existe. Vejam que essa edição que eu trouxe para vocês aqui ao lado é uma edição bem antiga da Turma da Mônica. Nós até podemos perceber que a maneira que o Maurício de Souza desenhava ela e desenhava o Cebolinha é bem diferente da versão que nós conhecemos hoje. Ela tinha os traços bem mais pontudos, menos redondinhos. O Cebolinha também tinha um traço mais diferente. Hoje ele está com uma aparência bem mais
simpática. E aqui nós temos algumas curiosidades sobre a Turma da Mônica. Eu trouxe a Turma da Mônica para vocês porque aqui no Brasil é o quadrinho que nós mais conhecemos e nós mais lemos. São gerações e gerações de pessoas que leram a Turma da Mônica e cresceram lendo a Turma da Mônica. Vocês estão lendo agora, eu sei que vocês adoram. Eu lia quando eu era criança, eu aposto que os pais de vocês também liam a Turma da Mônica quando eram criança. Então é algo assim que faz parte da nossa história enquanto leitores. E olha só, o Bidu foi o primeiro personagem que o Maurício de Souza criou, vocês sabiam? O primeiro personagem que ele criou da Turma da Mônica foi o cachorrinho. E vocês sabiam que o Maurício de Souza se inspirou na própria filha dele para criar a Mônica? Essa moça que está aí se mexendo com um ursinho é a filha do Maurício de Souza, a Mônica. E certa vez a irmã mais velha do Maurício de Souza cortou o cabelo dele. E quando ela cortou, ela deixou várias falhas na cabeça dele. Ele falou que parecia um caminho de rato. E esse momento que ele ficou com o cabelo bem engraçado e muito mal cortado foi a inspiração dele para ele criar o Cebolinha com aqueles cabelinhos espetados. Aqui no Brasil nós também temos o Menino Maluquinho, que ele foi escrito pelo Ziraldo. A primeira publicação dele foi nos anos de 1980. Tem várias edições das histórias em quadrinho do Menino Maluquinho e depois teve também filme que é super engraçado, é bem divertido de assistir e também traz uma lembrança muito forte da infância, também traz esse sentimento bom de saudade, de nostalgia quando nós assistimos ele. E algumas pessoas dizem que as histórias em quadrinhos não surgiram em 1895 com a publicação do The Yellow Kid. Elas falam que as histórias em quadrinhos surgiram desde a pré-história com as pinturas rupestres, que são aquelas pinturas feitas em pedras, feitas em cavernas e que às vezes são encontradas até hoje, estão em sítios arqueológicos, estão protegidas. Por quê? Porque as histórias em quadrinhos, as tirinhas de quadrinhos, elas são situações cotidianas, na sua maioria das vezes. É claro que às vezes nós encontramos super-heróis, nós encontramos esse lado da fantasia. Mas, por exemplo, a Turma da Mônica e o Menino Maluquinho são situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E o que o homem da pré-história fazia? Ele também pintava situações do cotidiano dele na parede. Pintava os momentos de caça, os momentos em que ele se alimentava, os momentos em que ele sentia alguma necessidade de se expressar, ele pintava. Então, algumas pessoas dizem que as histórias em quadrinho, na verdade, surgiram desde a pré-história. Claro que num outro formato, né, não sendo publicada em uma revista, em um livro, mas como uma maneira de expressar a situação do cotidiano com uma história desenhada. E vamos ver aqui quais são as principais características de uma história em quadrinho. Olha só, balões de variados tipos e formas que mostram os diálogos dos personagens ou as suas ideias. E quando um personagem está pensando, nós vemos esse tipo de balão, que é um balão mais arredondado, em formato de nuvem, com algumas bolinhas saindo dele. Se o personagem está com esse tipo de balão saindo da cabeça dele, nós já sabemos que é só um pensamento que ele está tendo. Mas se tem esse balão aqui, nós já sabemos que o personagem está falando, que não é só um pensamento, que é um diálogo. E uma das características também é que tem um elemento básico de narrativa, ou seja, possui personagem, possui enredo, possui um lugar, possui um tempo e possui um desfecho. O que isso quer dizer? É que existem personagens, as pessoas que compõem a história, existe também o enredo,
que é toda a história, o porquê daquela história estar acontecendo, o que se passa ali naquele momento e o lugar que acontece. Esse lugar pode ser um lugar verídico, um lugar que realmente existe, ou pode ser um lugar de fantasia. Por exemplo, a cidade da Turma da Mônica, que é no Limoeiro. Não existe esse lugar. E também tem um tempo, ou seja, em que período da história aquilo está se passando, e o desfecho. Mesmo que seja uma tirinha pequena ou um livro pequeno de história em quadrinhos, tem um desfecho, tem a maneira como aquela história se finaliza. E a principal de todas, que é o que mais diferencia a história em quadrinhos de outro gênero textual, é a sequência de imagens que montam uma cena. Então, nós vamos lendo os diálogos, vamos lendo a narrativa e nós conseguimos imaginar e identificar o que está acontecendo porque já tem os desenhos e já tem a história escrita junto. E uma complementa a outra. A nossa aula de produção textual fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham achado interessante. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem me contar quais histórias em quadrinhos vocês mais gostam ou o que vocês estão lendo, eu vou adorar saber. Eu fico muito contente quando algum aluno vem e me conta que está lendo algum livro, que terminou de ler algum livro e gostou bastante. Então, compartilhem comigo as leituras que vocês estão fazendo, que eu vou adorar saber. E espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o assunto, um pouco mais sobre como surgiram as histórias em quadrinho. Qualquer dúvida, estou à disposição. Não esqueçam de responder o questionário que já está na plataforma na disciplina de produção textual, tá bom? Tem vários colegas que não estão fazendo o questionário, então, por favor, vão lá e respondam. Combinado? Tchau, tchau, beijinhos, pessoal. Até mais.